Portanto, chegamos à terceira e última aula, intitulada Camões, Lacan e o amor de transferência. Lembrando que na primeira aula nós falamos sobre as especificidades da poesia de Camões. Na segunda aula, nós começamos a fazer essa introdução do amor de transferência para Lacan, mas fizemos um regresso proposital ao banquete de Platão, porque eu já disse, inclusive no segundo vídeo, que no seminário 8 de Lacan, que é o seminário sobre a transferência, justamente, ele faz uma releitura, a meu ver, magistral de O Banquete de Platão. Antes da gente começar a falar, então, portanto, do seminário 8 e do amor de transferência em Lacan, é muito interessante que nós observemos essa capa aqui. As capas que foram colocadas nos seminários de Lacan pelos seus discípulos, ou seja, Lacan não publicou exatamente os seminários foram publicados pelos seus discípulos. As capas que eles colocam são sempre muito interessantes. E nós temos aí, a anteceder, digamos, esse livro, uma capa que é uma pintura renascentista do Rafael Sanzio, intitulada A Escola de Atenas. E aí é bastante interessante essa pintura da Escola de Atenas para a gente entender um pouco desse amor de transferência também para Lacan. Ou seja, nós temos aqui nessas capas dos seminários de Lacan praticamente um exercício equifrástico, ou seja, uma imagem que já meio que antecipa aquilo que depois será dito em palavras. Reparem vocês então que há um pedaço da pintura aqui, não está a pintura inteira, vamos colocar a pintura inteira aqui acima na tela. Mas aqui nesse livro que eu tenho na mão, a gente vê aqui, já bem mais velho, olha, com uma careca aqui no meio, Sócrates dialogando com Alcibíades. Isso é um recorte, um pedaço dessa tela chamada A Escola de Atenas. E aí, essa tela também é muito interessante porque no centro da tela nós vemos dois filósofos em debate, ou seja, um deles mais velho, que é Platão, que está apontando para cima, dizendo, portanto, que o conhecimento digamos, se encontra no mundo das ideias, no mundo suprassensível, no mundo inteligível, e um outro filósofo mais jovem, que foi discípulo, portanto, de Platão, que é Aristóteles, aponta para baixo, dizendo que o conhecimento está, portanto, aqui na matéria terrestre. Que o conhecimento está aqui nesse próprio mundo sensível. E nessa técnica da perspectiva, que coloca no fundo da tela esses dois filósofos em diálogo, um apontando então para o conhecimento nas ideias, outro apontando para o conhecimento no mundo sensível. Quando nós deslocamos o nosso olhar para o lado da tela, nós temos então essa cena também de Alcibíades e Sócrates conversando, e esse olhar apaixonado de Alcibíades para Sócrates. Então, nesse namoramento de Alcibíades para com Sócrates, nós vemos algo muito interessante, e agora eu já estou dentro mesmo do seminário 8 de Lacan, intitulado A Transferência. Alcibíades, ao longo do banquete, o tempo todo quer convencer Sócrates a ir para a cama, quer se deitar com Sócrates. E Sócrates o tempo todo nega essa possibilidade e diz para esse Efebo que aquilo que ele supostamente deseja é enganoso, que os nossos desejos são enganosos, que os nossos sentidos são enganosos, e que Alcibíades não deseja Sócrates, a pessoa de Sócrates em si, o corpo de Sócrates em si. O que Alcibíades deseja, o que causa fascínio, é uma suposição de saber que ele projeta em Sócrates. E Sócrates diz isso a ele: você não deseja o meu corpo, você deseja o meu saber. Você deseja o saber que você vê refletido em mim. É isso que você quer. E não é o meu corpo que vai te completar. É justamente esse desejo de saber, essa projeção de saber. E aí, digamos, isso é interessantíssimo, até porque desse princípio da transferência, chegando em Lacan, nós temos que pensar naquilo que Lacan nomeou de sujeito suposto saber.
Ou seja, no processo, portanto, né, do apaixonamento, no processo do amor, nós sempre transferimos para o outro conteúdos inconscientes, muito primários, muito arcaicos, fantasias de completude, enfim, e supomos no outro um saber que nos falta e que nos completaria. Se eu suponho no outro esse saber, se ele é um sujeito suposto saber, ele pode se unir a mim e trazer para mim a minha sonhada completude, terminando assim com a minha angústia de castração. Mas isso é da ordem do impossível. E por quê? Simplesmente porque a experiência amorosa para ambos os amantes é sempre desastrosa na medida em que, diz ele numa frase famosíssima, amar é dar o que não se tem a quem não o quer. Vamos entender isso. Esses aforismos de Lacan que são tão interessantes. Por que ele diz que amar é dar o que não se tem a quem não o quer? Eu, quando amo, por ser um ser de falta e não um ser de completude, por ser um ser faltante, eu só tenho como entregar ao outro a minha falta, a minha incompletude. O outro, por sua vez, que projetou em mim uma suposição de saber, que projetou em mim uma completude imaginária, que projetou em mim uma fantasia de completude, deseja de mim justamente o quê? A completude, que é justamente aquilo que eu não tenho para dar a ele. Eu só tenho para dar a esse outro a minha própria falta. E é por isso que amar é dar o que não se tem, ou seja, eu não tenho a completude, eu só tenho a falta, a quem não quer. Porque o outro, se ele é desejoso da minha completude e eu só tenho falta para dar a ele, ele não quer o que eu tenho para oferecer a ele. Eis, portanto, o grande paradoxo e o grande desencontro, o grande desconcerto do amor. E eu só gostaria de finalizar com mais uma questão. O Banquete de Platão é um diálogo que causa bastante estranhamento, inclusive dentre os filósofos, os críticos, etc., porque, no geral, dentro dos diálogos platônicos, é ele quem dá a palavra final. É ele que vem fazendo a recolha dos discursos no processo de maêutica e dá, então, a palavra final. Sendo que no banquete, dentro da cultura grega, que não é necessariamente uma cultura misógina, mas é uma cultura patriarcal, Platão decide dar justamente a voz, a palavra final sobre o amor a uma mulher, chamada Diotima de Mantinéia, como nós vimos aqui. E aí, isso é muito interessante quando a gente para pensar no sentido do amor para Lacan. Eu já vou para um outro seminário em que ele também fala sobre o amor, que é o Seminário 20, que foi traduzido para o português como Mais Ainda, mas que em francês recebe o título de Encore, ou seja, há uma homofonia, ele gostava de brincar com essas homofonias, encore, ou seja, no sentido de aditivo, aquilo que é mais com i, mas também, se formos para o latim, encore no coração, os assuntos do coração. E Lacan diz que o homem, quando ama, ele se coloca numa posição feminina. Por quê? Porque se o amor é uma experiência de incompletude, ou seja, ele mostra a impossibilidade da formação dessa célula narcísica, ele mostra, portanto, a ruptura da célula narcísica, justamente, digamos assim, a mulher, como sendo, portanto, um ser que Lacan chama de não todo, ou de não todo fálico, a mulher já traz em si, inscrito no seu próprio corpo, essa marca da castração simbólica, essa marca da incompletude. E o homem seria dado pela cultura patriarcal como um ser a priori, ou seja, como um ser, em teoria, completo,
porque detentor do falo, e aí simplesmente as mulheres seriam, em comparação ao homem, seres incompletos, detentoras de um clitóris, de um falo que não se desenvolveu completamente. Isso é Freud, teríamos que voltar à teoria freudiana. Lacan diz que a mulher representa, portanto, o âmbito do não todo, então a mulher já está inscrita no seu próprio corpo na falta, e o homem, dentro dessa ideia de que ele seria um ser dado a priori, ele teria a inteireza do falo, o que é uma pura ilusão. E aí Lacan diz que o homem, quando ama, ele se coloca numa condição feminina porque ele experimenta justamente esse não todo, essa impossibilidade, a angústia da castração, a impossibilidade da plenitude, a impossibilidade da formulação da célula narcísica, a impossibilidade, inclusive, daquilo que ele dizia que era um encaixe perfeito. Quando a gente para pensar na frase original em francês, il n'y a pas de rapport sexuel, ou seja, rapport, em francês, é uma palavra que tem uma proporção matemática, que tem a ideia mesmo daquele encaixe perfeito, que vai formar, portanto, uma célula narcísica que realizaria o ancestral desejo humano, que é o que? O da conversão do par separado, agora num só, a conversão do par em um. Isso é impossível. Isso não existe. Mas Lacan, embora fosse muito cético em relação ao amor, ele dizia que quando abdicamos, portanto, né, desse sonho de completude no outro, né, dessa fantasia da formulação de uma célula narcísica e aceitamos, portanto, o nosso vazio estrutural e também o vazio estrutural do outro, ou seja, é como se, a partir do encontro desses dois vazios, nós aceitássemos os nossos vazios e colássemos, fizéssemos uma liga ali. Em algumas relações isso daria certo, mas isso seria da ordem do raro, do raríssimo para ele, alguma coisa que seria uma experiência quase que da ordem do milagre. E aí não foi à toa que eu peguei o soneto Amor é um fogo que arde sem se ver para falar do amor de transferência em Lacan, porque é justamente com essa perplexidade daquilo que acontece em raríssimos corações humanos que Camões se encontra com essa perplexidade, ou seja, ele se pergunta se o amor é uma experiência sempre do desencontro, que sempre exacerba a nossa sensação de que alguma coisa falta, de que alguma coisa manca. Simplesmente ele diz o seguinte: mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos, a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Ou seja, se o amor é uma experiência contrária a si própria, o amor é tão contraditório que ele traz a contradição da contradição, é resvalar na contradição da contradição, mas ao mesmo tempo, em alguns corações humanos, poucos, muito poucos, raríssimos, da ordem do milagre, como diria Lacan, ele vê essa possibilidade de uma experimentação amorosa em que dois colam, não exatamente para formar a fantasia de completude ou a tão desejada célula narcísica, mas dois colam e amam em harmonia, em amizade, em conformidade. Isso é da ordem do raro, mas existe dentro desse mundo marcado pelo desconcerto. É isso.